Amigos, vamos estudar o livro Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Hoje nós temos o capítulo 27, de nome O Trabalho Enfim. No capítulo 27, temos alguns conteúdos importantes. André Luiz se encontra nas câmaras de retificações e, orientado por Tobias, André faz observação a respeito de algumas situações que podemos considerar caóticas naquele ambiente, uma vez que os irmãos que são amparados, retirados da região trevosa, o umbral, e eles são conduzidos a estes ambientes hospitalares na colônia espiritual Nosso Lar, no Ministério de Regeneração. André Luiz percebe que nos pavilhões, nas enfermarias, estão repletas de despojos humanos, isto é, amigos dos estudos do livro Nosso Lar. O perispírito, ele tem uma constituição maleável. O perispírito, ele pode refletir o psiquismo, a nossa mente, conforme a nossa conduta e o conceito que nós temos diante da vida. Então, quando eu vivo com comportamentos atônitos, confusos, eu estou conduzindo, estruturando, moldando o meu perispírito, que é o corpo espiritual, com aspectos desfigurados, de fealdades e muitas vezes monstruosos. E na literatura espírita, estas deformidades no perispírito, temos algumas classificações em linhas gerais, quais sejam a licantropia, que no livro Libertação, o mentor Gúbio explica. Licantropia é quando o perispírito ele ganha a forma do lobo. E temos um capítulo 5 do livro Libertação, psicografia de Chico Xavier, em que uma irmã se encontra numa cidade trevosa e ela é hipnotizada por um espírito trevoso, e ele vai induzindo mentalmente esta irmã. Vamos considerar que esta irmã desencarnada, ela incidiu em crimes, ela infelizmente matou 4 filhinhos, e nesta culpa, nesse remorso, já que ela não resistiu e não teve a preocupação do arrependimento eficaz e a necessidade de renovação. Este espírito trevoso, ao hipnotizar esta irmã, conduziu ela mentalmente a aceitar a condição de loba. E neste capítulo, André Luiz narra que ela foi ganhando características de uma loba. O perispírito dela foi se deformando. Este é um exemplo da licantropia. Está no capítulo 5º, Operações Seletivas, do livro Libertação. Outra classificação conhecida pela doutrina espírita é a zoantropia, em que o perispírito, uma vez que os irmãos aceitam a hipnose, têm uma vida rebelde, contrária ao equilíbrio, à moderação e à prudência, a zoantropia, que é a deformidade do perispírito, mas nas formas animais em geral, o perispírito ele vai sendo desfigurado. E temos também, já conhecido por todos nós, o ovoide. É quando a mente do indivíduo ele se fixa, após a desencarnação, ele se fixa em ódio, em desequilíbrios, e essa fixação mental, essa monoideia, essa cristalização mental, faz com que este irmão ele vai perdendo a estrutura
perispiritual, em forma de ovo. E os espíritos maliciosos, dos quais hipnotizam e dos quais prejudicam estas vidas, eles utilizam esse perispírito, que tem um espírito ali, deformado, é claro, e conduz esses ovoides para fins de obsessões, de fascinação, subjugação. Lembrando que estas deformidades, elas têm as suas curas quando o espírito ele reencarna. E ao reencarnar, ele ganha a forma normal do feto e vai refazendo aquela estrutura perispiritual pela rigidez do corpo físico. Então, o nascimento, na nossa dimensão, no mundo dos encarnados, permite o refazimento da forma perispiritual desfigurada. Então, amigos dos estudos, temos aqui um fragmento importante do capítulo, lembrando que André Luiz se encontra no ambiente hospitalar, nas câmaras de retificação, e ele está sendo orientado por Tobias e vai conhecer a enfermeira Narcisa. E naquele ambiente existem trabalhos, existem amparos a estes irmãos, e temos ali alguns destes irmãos em situações lastimáveis, em situações em que o perispírito são monstruosos, com aspectos desagradáveis, e tem um anexo neste ambiente hospitalar, nesta enfermaria, de 32 irmãos que se encontram em sono profundo. E neste sono profundo, eles defenderam a ideia venenosa de acreditar que a vida é um sono profundo após morte, ou seja, a morte é um sono profundo. E o Tobias classifica e orienta o André Luiz como crentes negativos. Acreditavam na ideia do nada, em atos criminosos, não aceitaram o Senhor da vida, o Mestre Jesus, e eram pessoas que propagavam o egoísmo de forma severa. E Tobias, ao conceder um passe em um deles, este irmão, ao receber o passe do Tobias, ele começa a vomitar uma substância escura e são despertados a uma espécie de drenagem. O que está no perispírito, que são fluidos venenosos, que eles se impregnaram durante a vida material, a vida corporal, naquele momento, na coluna espiritual nosso lar, naquele ambiente hospitalar, há uma drenagem. Os fluidos são retirados através destes processos. E, enfim, então é uma realidade dura, mas esta realidade, amigos dos estudos, elas são produzidas por nós quando nós não aceitamos a vida maior, a vida equilibrada, a vida em que nós podemos nos confortar com os ensinamentos da doutrina espírita, do Consolador, do Evangelho do Mestre Jesus. E temos aqui um fragmento importante em que o irmão Tobias diz para André Luiz, analisando o todo daquele ambiente. Eram centenas de irmãos recém-retirados do umbral, desencarnados, em situações lastimáveis. E o Tobias explica ao André Luiz a respeito de algum deles. Vejamos aqui. Narração André Luiz. Palavras de Tobias. Temos os milionários das sensações físicas, transformados em mendigos da alma. Palavras do irmão Tobias. Podemos aqui detalhar, analisar, amigos dos estudos, que nós, humanidade, buscamos um mundo imediato, um mundo físico, sem a preocupação de entendermos que esse mundo aqui ele é transitório, ele é efêmero. E quando nós vivemos somente as sensações físicas,
evitando o valor da vida espiritual, negando a imortalidade que existe em cada um de nós, nós vamos atrofiando, aniquilando, limitando as nossas sensibilidades enquanto espírito imortal. Nós vamos tornando nulo algumas faculdades importantes, a fim de que possamos, ao deixar o corpo físico pela morte orgânica, o espírito, ele subsiste, ele sobrevive após este fenômeno da morte. Mas se porventura eu não consigo desenvolver valores internos, valores da alma, eu vou me apresentar no mundo espiritual na condição de mendigos da alma. Eis aí uma orientação do professor orientador Tobias ao André Luiz. E André Luiz se encontra no ambiente hospitalar, no Ministério de Regeneração da Colônia Nosso Lar. E ele percebe, sente um cheiro desagradável. E nós temos um capítulo do livro Ação-Reação que explica que as almas enfermas, dos quais André Luiz está auxiliando os trabalhos de Tobias e Narcisa, nesse setor, nas câmaras de retificação, os irmãos que se encontram nos leitos, nas camas, estão exalando cheiros desagradáveis. E, a fim de que possamos entender o conteúdo, este ambiente, temos o capítulo no livro Ação e Reação, capítulo 5º, de nome Almas Enfermiças, psicografado por Chico Xavier. O mentor Silas, daquele livro, Ação e Reação, orienta André Luiz dizendo o seguinte, em texto: vocês não ignoram que todas as criaturas vivem cercadas pelo halo vital das energias que lhes vibram no âmago do ser. E esse halo é constituído por partículas de força a se irradiarem por todos os lados, impressionando-nos o olfato, de modo agradável ou desagradável, segundo a natureza do indivíduo que as irradia. Assim sendo, qual ocorre na própria Terra, cada entidade aqui se caracteriza por exalação peculiar. Finalizamos a leitura. Segundo a orientação do mentor Silas, temos aqui conteúdos importantes. Ele diz aqui halo vital, que são emanações do perispírito, a própria aura, digamos assim, que representam as partículas de forças do nosso psiquismo. Se eu penso, por exemplo, no mundo melhor, eu estou irradiando vibrações, fluidos, em que vão envolvendo tais fluidos em meu perispírito, e tais irradiações representam o halo vital ou a aura. Então, num pensamento positivo, eu vou também irradiar uma exalação peculiar, um cheiro, um aroma, de modo que tais explicações de Silas são conteúdos correspondentes ao capítulo 27 do livro Nosso Lar, que estamos estudando hoje. Então, quando André Luiz ele sente o cheiro desagradável, cada irmão naquela enfermaria, desequilibrados, construíram tudo isso com uma vida não equilibrada, não moderada, eles estão exalando estes cheiros. E o Silas, no livro Ação-Reação, classifica como exalação peculiar. É o halo vital. Pode ser agradável ou desagradável. E, dando continuidade aos nossos estudos, temos o irmão Tobias orientando o André Luiz a respeito de um tema contrabandistas, que são aqueles irmãos que desencarnaram, e eles pretendem apresentar
os mesmos ambientes que eles deixaram aqui na Terra, mas ambientes estes, procedimentos, comportamentos, que são atitudes de natureza egoísta, orgulhosa e com requinte de crueldade. Eles pretendem apresentar este ambiente, trazer este ambiente para a colônia espiritual nosso lar, naquele ambiente ali do Ministério de Regeneração. Lembrando que o Ministério de Regeneração faz fronteira com o umbral. Por isso que existem ali um ambiente hospitalar, pavilhões que isolam estes irmãos, no sentido de eles não terem acessos fáceis à colônia espiritual, nosso lar como um todo. Então, esses contrabandistas, eles pretendem inverter questões importantes. Eles querem estabelecer o ambiente trevoso do umbral ou ambiente da terra, que são ambientes de provas e expiações, são as classificações dos mundos, ambientes de provas e expiações, o mal prevalece, segundo Allan Kardec. No nosso lar, o ambiente é de regeneração. São mundos de regeneração, em que esta regeneração ela tem a ver com cada cidadão do nosso lar, em que está consciente da sua responsabilidade diante da vida e pretende seguir nos caminhos que levam ao Senhor. Então, na medida que estes irmãos infelizes, recém-retirados do umbral, tentam impor um ambiente do mundo das trevas ou do mundo do planeta Terra em que o mal prevalece, ou seja, é um ambiente de prova e expiação, existe uma inversão, porque no nosso lar a regeneração, o equilíbrio prevalecem. De modo que, num todo, este capítulo, amigos dos estudos do livro Nosso Lar, nos alertam de algo muito importante. Primeiro, o nosso psiquismo, a nossa forma de ser, os nossos desejos, hábitos, vão influenciar a estrutura do nosso perispírito. Se o nosso ideal é a bondade, é a vida maior em luz, nós podemos dar beleza espiritual ao nosso perispírito. É uma aura luminosa, lilás, um azul claro, uma luminosidade em que nosso magnetismo ele vai apresentar a paz do Evangelho do Senhor Jesus. Mas quando o nosso psiquismo, a nossa forma de ser, os nossos hábitos representam rebeldias espirituais, nosso dia a dia somos refratários da luz. Então, nosso perispírito ele vai ganhar uma estrutura monstruosa, com aspectos variantes, desagradáveis, que não representam o mundo real, a vida espiritual. Amigos dos estudos, finalizamos hoje o capítulo 27. Que Jesus possa nos abençoar. Fiquem na paz.